Boa noite. Os madeirenses temem que o modelo de subsídio de mobilidade, ao invés de melhorar, possa condicionar ainda mais as viagens de quem é insular. Pelo menos depois da entrevista do vice-presidente do Governo a um matutino regional. Numa semana em que os deputados do PSD à Assembleia da República exigiram um pedido de desculpas ao Primeiro-Ministro depois do INE ter mostrado que, afinal, a região não teve em 2017 qualquer déficit. Dois temas para o Frente a Frente deste Ordem do Dia, com a deputada Rubina Berardo, do PSD, e com o deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Ambos, boa noite. Rubina Berardo, começo por si. Começamos pela questão da mobilidade, que é uma questão que tem sido muito recorrentemente falada cá na região, como é lógico, pela revisão que tarda deste modelo, para muitos criticados, sobretudo pelo valor que foi bater lá em cima por causa do teto dos 400 euros. Esta entrevista dada pelo vice-presidente do Governo ao JM surpreende, de certa forma. Podemos ter aqui um modelo que, afinal, em vez de facilitar, possa ainda mais criar mais restrições a nós madeirenses? Muito boa noite a todos, também quem nos ouve em casa, e também aproveitar, antes de responder à sua pergunta, também para desejar uma boa época pascal também a quem nos ouve em casa, em família. E relativamente a esta temática, evidentemente é um dos temas maiores da atualidade para o madeirense, e convém colocar aqui também em perspectiva esta temática. Logo quando este modelo atual vigente entrou em vigor, o que dizia é que havia 6 meses para fazer a revisão desse subsídio de mobilidade e do sistema que havia em vigor e que há em vigor agora. Portanto, já estamos há 2 anos à espera que esse subsídio de mobilidade seja revisto. E agora, nesta fase da negociação, é evidente que surjam também muitas especulações também por parte do que a imprensa escreve sobre a possibilidade de que poderá haver essas alterações, mas realmente agora a bola está, digamos assim, do lado também do Governo da República, no sentido de resolver e aprimorar o subsídio de mobilidade, tendo em conta sempre o princípio da continuidade territorial, onde o Estado não pode omitir essa responsabilidade, mas penso que a própria passagem agora de grande probabilidade no sentido de haver uma regionalização depois da gestão e da prática no terreno de como será feito, isso é uma boa medida, mas esperaremos efetivamente para a concretização das medidas e como é que isso será melhorado, porque evidentemente, seja de um lado, seja do outro da mesa da negociação, o princípio primeiro tem que ser para melhorar a forma como o subsídio de mobilidade chega ao madeirense e porto-santense. Mas na entrevista dada pelo vice-presidente do Governo, por exemplo, criava algumas restrições que possam acontecer nos horários para os próprios madeirenses terem acesso a esse subsídio de mobilidade. Isto não pode ser uma antevisão de uma preocupação? Como é que acha que a opinião pública vai reagir eventualmente a um retrocesso até daquilo que foi até aqui? Eu acho que uma questão essencial aqui é ver também a questão dos preços que são praticados. E nessa vertente também é preciso também não esquecer, e principalmente no aspecto da TAP, por exemplo, também convém não esquecer que existe também um administrador não executivo também na parte madeirense, também na TAP, que acho que também convinha também colocar aqui em equação a questão também dos preços nessa vertente. Agora, temos que olhar realmente sem preconceitos para todas as possibilidades que existem para melhorar, para que o preço fique numa condição melhor do que está a ser praticado atualmente, e sem esses preconceitos. Mas, evidentemente, existem princípios que têm que ser salvaguardados e, principalmente, a questão, por exemplo, dos estudantes tem que ser salvaguardada, principalmente na temática, por exemplo, dos primeiros voos do dia. Portanto, é evidente que isso causa depois um maior problema para os estudantes. Mas eu acho que também o Governo regional tem demonstrado que está na primeira linha também precisamente para apoiar os estudantes madeirenses que estão a estudar no continente.
e também da maneira como foi, por exemplo, com o voo do Natal e o voo da Páscoa, onde se substituiu a uma função do Estado nessa matéria. Portanto, essa preocupação está presente também no Governo Regional e tenho confiança que isso será feito ao longo da negociação e agora está realmente a bola do lado do Governo da República. Paulina Ascensão, como é que reage, digamos, a estas primeiras indicações já dadas pelo próprio Vice-Presidente do Governo, porque à mesma mesa têm estado os dois governos, o Governo Regional e o Governo da República, para resolver de uma vez por todas a revisão deste modelo de subsídio de mobilidade? Boa noite a todos, lá em casa, e boa Páscoa, para quem nos acompanha. Esta notícia, que foi a notícia do dia ontem, realmente é uma coisa extraordinária. As inovações que o Vice-Presidente aponta como novas regras para o próximo modelo é uma coisa um pouco completamente inesperado, ao contrário do que vinha dizendo o Governo Regional do PSD até aqui, porque isto era um assunto para Lisboa resolver. Agora já ficou implícito que aceita que seja regionalizado. Eu, por acaso, acho bem que a autonomia serve para isso mesmo, para a gente resolver os nossos próprios problemas. Claro que há a questão do custo e qual é a responsabilidade do Estado, e aí o Estado não deve ser desonerado da sua responsabilidade, mas há aqui umas questões que são um pouco estapafúrdias, incompreensíveis mesmo. Tão incompreensíveis que a Sra. Deputada Rubina Berardo passou completamente ao lado da sua questão e, portanto, foi a buscar as questões dos preços e que a bola está em Lisboa e não referiu nenhum dos pontos que são a questão que foi notícia das declarações de Pedro Calado, conforme o jornal trouxe. Ou seja, vamos ter, eventualmente, segundo as indicações do próprio Vice-Presidente, ficaríamos mais condicionados a ter essa garantia de subsídio de mobilidade. Foi essa a leitura que fez. Sim, as propostas que vêm, quer dizer, nem atacam o cerne, os problemas principais do atual modelo, que são... o atual modelo faz subir os preços e limita a concorrência, porque se as pessoas, quando vão comprar o bilhete, não há diferença e não acompanham na outra, porque o custo final é sempre o mesmo, portanto, não há concorrência. Já não há concorrência, nunca houve, desde que a linha foi liberalizada, nunca houve concorrência por causa das condições aqui do aeroporto. Segundo a entrevista, estas medidas não vêm ao encontro dos 400 para os 300 euros. Pelo menos isto, pré-indicações, digamos assim, até antes de ser anunciado, o que é que estará para vir? O facto de não haver concorrência, nenhuma destas medidas que ele propôs vai fazer com que haja mais concorrência, porque não muda nesta característica que é ser um custo fixo para o passageiro. Não muda. Muda o teto, diminui, não parece que deva haver grande consequência, vai haver mais custos para os passageiros, porque vão mais vezes comprar viagens que não são elegíveis na totalidade para subsídio, portanto vai aumentar, como já acontece tanta vez atualmente, que os preços estão completamente estratosféricos. Mas creio que foi deixada uma indicação ou uma intenção para que o passageiro pague apenas, pelo menos em algumas viagens, em algumas faixas horárias, pague apenas o valor, digamos... Pague apenas o custo que é o custo final que tem que suportar. Isso vai ainda fazer aumentar mais os preços. Em vez de fazer baixar, vai fazer subir, porque se agora já é indiferente para algumas pessoas comprar um bilhete mais caro ou mais barato para quem tem capacidade de adiantar, com essa regra vai tornar-se indiferente para qualquer pessoa. E, portanto, quem fixa os valores é um são incentivo, as companhias aéreas. Exatamente, mas o facto de ser indiferente para quem comprar um bilhete mais caro ou mais barato, horário nobre ou horário coisa, é um incentivo para as companhias subirem o preço, porque é indiferente para quem está a pagar. Ora, se não faz diferença quem está a comprar, quem está a vender vai tentar cobrar o preço mais alto possível, portanto, é mais uma medida errada. Mas a coisa mais estapafúrdia é definir horários que são elegíveis para o subsídio, para quem viaja, para quem é elegível para o subsídio, e outros horários para os passageiros, para os clientes normais. Criar voos para os pobrezinhos, voos para os pobres de madrugada e noite dentro, e deixar os outros voos para quem tem dinheiro. Rubina Berardo, está-se aqui a criar novas condições que podem gerar nova polémica? A polémica já está, mais que instalada. Nos madeirenses. Vamos esperar ainda, não é? Não, é assim, o que já está é o populismo. Aliás, esta última frase do Sr. Deputado Paulino é do mais puro populismo e demagogia, a dizer que há voos X e voos Y. Agora, eu acho que uma das matérias que é passível de ser analisada é efetivamente uma majoração em termos
de celeridade para esses voos que efetivamente são menos atrativos. Agora, isso não implica que... Mas a insularidade escolhe horários, o direito de ter o subsídio não deveria de ser toda a faixa horária, ou seja, da meia-noite às 23h59. Se nós olharmos, portanto, o Estado Paulino está convencidíssimo que isto estou convencido que isto vai ficar pelo caminho, que isto é tão estúpido, esta regra, é tão absurda. Da mesma maneira, o preço dos voos. E, portanto, já que é um especialista na maneira como os voos são, como é colocado o preço para esses qual é o caráter diferenciador? É uma questão também de procura. É uma questão de procura também. E havendo um mecanismo para tornar mais atrativo esses voos, mas evidentemente com as necessárias salvaguardas que eu referi anteriormente, para depois não ferir com a questão da insularidade. Mas qual é o mecanismo em concreto? O mecanismo que mecanismo simples que é aplicado em Canárias, que em vez de dar um subsídio fixo, há uma percentagem do bilhete que é suportada pelo Estado. E aí há um incentivo para os passageiros procurarem o bilhete mais barato. Muito iniciais, já para saltar para populismos e ataques desnecessários a algo que ainda não está desnecessárias. Se há alguma coisa que foram desnecessárias foram estas declarações do Vice-Presidente, completamente incompreensíveis. Delineado. Então ele devia falar quando tivesse a certeza do que está a dizer. Mas isto são alguns dos mecanismos possíveis. Isto pode ter sido para testar a própria opinião pública, Rubina Berardo, ao lançar esta entrevista. Eu acho que também a questão central aqui, em termos quando, digamos, isto ainda não está fechado, não é? A mensagem central das declarações, a meu ver, foi a temática da responsabilidade do Estado relativamente à continuidade territorial para a Madeira. Concordo que o Estado e para os faça o encaixe dos 15 milhões de euros. E a questão do valor que é referido. E também ter aqui uma questão que também de bom senso relativamente aos máximos praticáveis, portanto, nesse sentido. Portanto, isso acho que é algo que é visto com naturalidade dos dois lados da mesa de negociação. Portanto, aos poucos, agora, vamos perceber qual é que é o resultado desta negociação e aí, quando já as medidas estiverem em cima da mesa... Então tem que dizer ao Sr. Vice-Presidente do Governo Regional para vir para a Praça Pública quando tiver a certeza do que está a dizer. Foi dito. E não vir com ideias assim que mete medo às pessoas. Agora, a maneira como está, eu acho que aí há consenso, da maneira como o subsídio de mobilidade está, não pode continuar a estar. Aliás, e isto é algo que já estamos a batalhar há 2 anos para haver esta revisão e temos que olhar realmente para as diferentes maneiras como é possível alterar a questão do Ainda esta semana ouvimos também sobre a questão da mobilidade e sabemos que temos tido elevada procura turística, os turistas estão a ocupar os aviões disponíveis, nomeadamente nas rotas nacionais, mesmo vindo de países estrangeiros, através de Lisboa ou do Porto. Precisamos de mais uma companhia aérea. A própria TAP tem mantido mais ou menos o número de frequências. Rubina Berardo, o que é preciso fazer para, de uma vez por todas, virmos a ter ou mais voos ou até mais a introduzir... Há 10 anos. Mais companhia aérea. Estamos há 10 anos à espera da concorrência. É evidente. Trabalhos que têm que ser feitos pelos governos, pelas entidades. É evidente que um aumento da concorrência é fundamental também para a linha aérea. Isso não é nenhum monopólio. Mas como é que se traz a concorrência? Estamos há 10 anos à espera da concorrência. De ninguém. Bem, é assim, para o Estado Paulino, a liberalização veio com essa promessa. Vai haver concorrência, vai baixar os preços. É só a visão estatizante que interessa e sem a parte privada. Mas porquê é que não há concorrência? Portanto, aqui a questão é como tornar a questão também atrativa para aumentar a concorrência. Evidentemente que aí há várias questões que poderia-se colocar em cima da mesa. Mas, nesse sentido, é fundamental aumentar a concorrência. Portanto, acho que isso Como é que faz aumentar a concorrência? É evidente. Estamos há 10 anos à espera que a concorrência cresça. Mas isso é uma questão que está em constante negociação também. Não se pode obrigar também companhias aéreas... A questão do Estado fazer aqui um encaixe para a região, para este caso, o subsídio de mobilidade de 15 milhões de euros, quando no ano passado sabemos que o valor... Este valor parece-me equilibrado porque é superior ao que custou o subsídio de mobilidade na história até 2015. Até 2008, no regime de serviço público, custava a volta de 14 milhões por ano. E entre 2008 até 2015, no primeiro modelo de subsídio de mobilidade, o custo foi de cerca de 6 a 8 milhões. E só agora, com este modelo errado, cheio de falhas, que só beneficia as companhias, beneficia as agências de viagem, porque não há limite para as comissões, e isso abre a porta a se criarem esquemas para pessoas viajarem a custo zero ou até
ganharem, lucrarem com o valor da comissão, porque se não há limite para o valor da comissão das agências de viagens, podem pôr... Isso é questão para o Ministério Público, então, se tiver as regras permitem, está dentro da lei. Se tem provas concretas disso, tem que levar isso ao Ministério Público. E foi o representante da EasyJet que levantou esta questão numa audição na Assembleia da República. A concorrência, o valor parece-me equilibrado, porque até 2015, em nenhum ano, o Estado gastou mais de 15 milhões. E, portanto, se disponibiliza 15 milhões, parece-me adequado. O último ano não pode ser a referência, porque este é um modelo completamente errado. Precisávamos de um modelo que, digamos, que fosse igual para as duas regiões autónomas, não tem que ser com a salvaguarda da distância, como é lógico. Porque há características... E até pela própria União Europeia, para de uma vez por todas ultrapassarmos estas questões. Há características completamente diferentes, quer as características do aeroporto, quer digamos assim, o mercado, o fluxo de passageiros. A Madeira tem uma sazonalidade muito mais acentuada. Toda a gente percebe no Natal, há um fluxo de turistas... A insularidade não é a mesma, Paulina Ascensão? É a mesma, mas as realidades são diferentes, são completamente diferentes. Há uma sazonalidade muito acentuada no Natal, que é um cartaz turístico que não existe nos Açores. Há outra componente dessa sazonalidade que tem a ver com os estudantes, aí será equivalente nas duas regiões. Depois há as características do aeroporto. O número de dias, este ano já tivemos 15 dias, nos primeiros 70 do ano, 15 dias com problemas neste aeroporto. É um índice de inoperacionalidade muito maior do que nos outros aeroportos do país, do que dos Açores. E isto é que afasta a concorrência. É um dos fatores que afasta a concorrência. Deveríamos ter um subsídio relativamente semelhante entre as duas regiões autónomas e até no quadro da própria União Europeia, países da União Europeia que têm também ilhas, arquipélagos e também há regimes de semelhantes modelos. Por exemplo, no caso das Canárias é percentual o subsídio. Para onde é que eu acho que é preciso desconstruir também este debate, e qual é que é o objetivo de haver um subsídio de mobilidade? É para permitir aos madeirenses porto-santenses, todos os residentes na região autónoma, de poderem viajar a um custo que seja mais económico dentro do contexto daquilo que é praticado, haver ali um patamar para esse custo da insularidade que nós temos. E quando nós olharmos para o número de viagens, por exemplo, ocorridas no ano passado, houve um aumento, julgo, de 30% das viagens que ocorreram. Ou seja, isto tem havido, então isso significa que também não é tudo terrível em termos do subsídio de mobilidade, porque isso significa que houve mais pessoas, mais residentes a viajar e a ir a usar esta questão do subsídio de mobilidade também para poder fazer. Mas agora o Sr. Vice-Presidente já considera que estão a vagiar demasiado. De mobilidade. É excessivo e que é preciso limitar. Mas isso agora é uma questão, pronto, e eu acho que isso é sempre importante ter em mente qual é que é o objetivo. O objetivo é permitir as pessoas a viajar e a conseguir sair da limitação da questão da insularidade. Consensual, as transferências do Estado para esta questão, no valor à volta dos 15 milhões de euros, e consensual da vossa parte é também a questão da revisão do subsídio de mobilidade ser feito dentro destes parâmetros. Sim, há esses parâmetros que depois poderá aumentar para além dos 15. Ou seja, um modelo para os Açores, um modelo para a Madeira. No sentido que tem que haver algum princípio de continuidade entre os dois modelos, evidentemente, não é? Mas são sistemas diferentes e nós concentramos na questão do subsídio de mobilidade para a Madeira e não a questão dos Açores. Vamos ter que mudar. Também tem a questão do Interilhas também, que depois traz outras questões mais complexas do que vamos certamente noutros programas falar também sobre essas questões. Agora, outro dos temas do programa, relativamente à questão do déficit da região, se entrou ou não nas contas do Estado. Rubina Barara, desta semana na Assembleia da República, o vosso grupo parlamentar, o PSD, pedia um pedido de desculpas ao Primeiro-Ministro, que disse no próprio Parlamento, em São Bento, que as contas da Madeira tinham pesado nas contas do déficit nacional. Precisamente. Portanto, esta semana ficamos a saber pelo INE qual é que é a verdade. E isto aqui vem no contexto... Mas o valor inicial saiu de uma publicação do Governo Regional. É tão verdadeiro. Tenha calma nessa sua ânsia de defender António Costa e a geringonça. Não me deixa acabar a frase. Não me deixa acabar a frase. O déficit de 157 milhões é tão verdadeiro como o superávit de 85. Vez, Sr. Deputado. Portanto, é assim, António Costa acusou em debate quinzenal, algumas semanas
que a região autónoma da Madeira teria prejudicado o déficit nacional. Na altura de 0,9. E que iria haver uma má surpresa por parte da Madeira. Mas Carlos César ainda vem dizer que o valor da Madeira era 7 vezes o valor dos Açores, mas agora, quando olhamos para os valores que o INE agora traz a público, a Madeira apresentou um excedente orçamental de 82,5 milhões de euros. Portanto, mas esse não invalida o outro, são duas medidas. Ou seja, não, são dois dados verdadeiros. Sim, há 5 anos que temos esses excedentes orçamentais e isso é uma questão que, evidentemente, tendo em conta a maneira como o Primeiro-Ministro trouxe este assunto ao Parlamento e a maneira como achincalhou não só o Governo Regional da Madeira, mas a maneira como ele disse, porque ele disse os madeirenses. Não. Eu acho que tem que tomar um memofantezinho, porque o que o Primeiro-Ministro referiu-se aos madeirenses, que o Estado não devia nada aos madeirenses. Portanto, foi isto que foi dito. Portanto, isto agora repõe a verdade que é a Madeira tem um superávit. Mas não tinha um déficit de 157 milhões, isso também não é verdadeiro. Tem um superávit e há aqui a questão, que é uma questão, as contas em termos do endividamento, depois isso é outra temática, mas a verdade é que na Madeira, aqui é que é a grande diferença face às contas públicas nacionais, na Madeira, apesar de conseguir com uma redução da carga fiscal ainda ter um superávit, a nível nacional é precisamente o oposto. Portanto, há o déficit e com a maior carga fiscal de sempre que nós temos a nível nacional. Na situação em que é que ficamos? Há duas óticas, há duas formas de calcular o déficit. Há a ótica da contabilidade pública, que mede pagamentos e recebimentos, efetivamente, o que entrou e o que saiu da tesouraria durante o ano. E esse, como se trata de movimentos de tesouraria, é mais fácil, é mais rápido de apurar, e foi o número que saiu mais cedo. Mas António Costa, quando falou neste déficit, tinha responsabilidade tinha um déficit de 157 milhões, que é verdade, também aos dados do boletim orçamental. Que consta de uma publicação do boletim da execução orçamental do Governo Regional. E, portanto, este déficit, que é pela ótica da contabilidade nacional, que entra em conta com os compromissos por pagar, orçamental tem a ver com a não dívida, invalida. Não é? Este número, este excedente em contabilidade nacional, não invalida o outro número do déficit em contabilidade pública. São dois factos. A senhora conhece bem, que é economista e penso que percebe estas duas óticas. Uma é a contabilidade pública, outra a contabilidade nacional. Uma é a ótica de caixa, o dinheiro que entra e o que sai. Outra é as responsabilidades pendentes. Certo. O que interessa para a avaliação internacional. Mas este déficit que o INE publicou esta semana não anula, não invalida o número anterior. São os dois igualmente verdadeiros. Tem a ver com dívidas passadas. Claro que tem a ver com dívidas passadas. Alguém fez a dívida e agora estamos a pagá-la. E o facto de haver um excedente não é boa notícia para os madeirenses. Não fica contente com o facto de haver um excedente. Não é boa notícia, porque é dinheiro que podia estar a ser investido. Uma redução da carga fiscal. Podia estar a ser investido no reforço dos serviços públicos que são prestados à população e estão a ser usados para pagar a dívida antiga. No continente aumenta a carga fiscal e o investimento continua nas ruas da amargura. O que o Bloco de Esquerda não gostou esta semana foi da questão que já se antevia, não é? Da Caixa Geral de Depósitos da Recapitalização, que fez disparar o déficit nacional de 0,9% para os 3%. O Bloco de Esquerda, os dirigentes nacionais já tinham apontado esta semana e disseram esta semana que anteviam que isto pudesse acontecer também em relação ao novo banco. Sim, aí também não há novidade quanto à questão da Caixa Geral de Depósitos. O novo banco, sim, não se esperava que o resultado fosse aquele. Nós estivemos contra o negócio do novo banco e lamentamos que estejam outra vez os contribuintes a ter que injetar largos milhões para tapar buracos na banca. E a subida do déficit nacional por culpa da recapitalização da Caixa Geral? Deve entrar para as contas, deve entrar para o déficit, não deve entrar? As leituras também são sempre aqui diferentes, como também já o foram no passado. Não é matéria para ser... Não é matéria sujeita a controvérsia, são as regras. Têm que ser respeitadas e quem decide isso é a Comissão Europeia. Não temos grande margem, grande poder negocial para dizer se vai entrar, se não vai entrar. Agora, uma coisa é uma contabilidade. As estatísticas não mentem. Portanto,
um número que consta das estatísticas, dizer que agora veio outro que desmente aquele, pá, não faz sentido. E na verdade esta questão do déficit foi surpresa ou não para a vossa bancada? Bem, é assim, da maneira como o Ministro das Finanças e todo o Governo estava a falar sobre a questão da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, falava como se aquilo fosse investimento público. Portanto, eu acho isto muito curioso, também tendo em conta também todo o desastre que tem sido por parte do Governo da República em termos de investimento. Até tinha que ir buscar o valor que injetou na Caixa para dizer, não, mas nós investimos. E agora, nós vemos o que é que aconteceu quando o Eurostat decide que isto tem que entrar para as contas nacionais e é contabilizado como fazendo parte do déficit. Portanto, isto é mais uma situação em que toda a operação charme por parte do Governo da República para tentar mascarar algo não funcionou e, portanto, é evidente que aí a Comissão Europeia baseou-se na questão do Eurostat. Portanto, mas o que é que foi mascarado? Estavam a tentar vender aquilo como investimento, que era investimento. É óbvio que não é investimento, mas o montante... Era assim que foi. Aliás, eu tive numa audição... Foi assumido, o montante da recapitalização foi assumido, não foi metido debaixo do tapete conforme a recapitalização do Banif durante 3 anos. Dina Berardo, do Paulina Ascensão, muito obrigado por terem vindo à Ordem do Dia. Agradeço também ter estado a acompanhar o programa. Tenham uma boa noite e uma boa Páscoa.